Glórias a Deus. Olá, meus amados amigos e amigas. Tudo bem com vocês, irmãos e irmãs? A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso amigo presbítero missionário Deronildo Santos, ministrando mais um estudo da parte de Deus, né? Estou ministrando aqui os 9 ou 10 passos, ou 10 tipos de orações, ou tipo de pessoas que Deus não ouve, que Deus não responde às suas orações, né? Eu quero recapitular rapidamente para ganhar tempo quais são eles. Eu disse nos vídeos anteriores, né? Se você quiser acompanhar depois, eu te peço, colabore, curta, comenta, compartilhe esse vídeo e me siga para mais estudo da palavra de Deus, para edificar e cooperar com mais pessoas, amém? Primeiro tipo de pessoas que Deus não ouve e não responde a sua oração, está em Mateus capítulo 6, versículo 15, pessoas que não perdoa o próximo, não perdoa as ofensas do próximo, não adianta. Mateus 5, versículo 15. Segundo tipo de pessoas que Deus não ouve, que eu falei nos próximos vídeos, são os maridos que não honram as suas esposas. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Terceiro tipo de pessoas que Deus não honra, e o diabo está enganando a muitos, são filhos que desonram a pai e mãe. Não importa o que você seja, se você for pastor, presbítero, evangelista, dirigente de igreja, presidente de ciclo de oração, presidente de igreja, se você não honra pai e mãe, Deus não está te honrando, Deus não tem compromisso com você. 4 tipos de pessoas que Deus não atende, né? São pessoas incrédulas. Deuteronômio capítulo 1, versículo 43 a 45. Quinto tipo de pessoas que Deus não ouve, né? São pessoas que não se arrependem do seu pecado. Isaías capítulo 59, versículo 1 até o versículo 3. Leia lá, esse é o quinto tipo de pessoas que Deus não responde a sua oração. Sexto tipo de pessoa que estou falando que Deus não atende a sua oração, são pessoas que ignoram a palavra de Deus, irmão. Não adianta, se você ignora a palavra de Deus, Jesus é a palavra, Jesus é o princípio, é o verbo estava com Deus. Se você ignora, não adianta orar, jejuar, consagrar, pregar bonito, Deus não está te ouvindo. Com exceção daqueles que não sabem ler, daqueles que têm problemas auditivos, né? Mas ele procura conhecer através de ouvir alguém falar. Por isso que eu falo, compartilhe esses vídeos, para que pessoas às vezes não sabem mais ler, porque eu também eu sei ler, mas eu não consigo mais ler. Olha o tamanho da letra, não dá. Aí eu parto para outro recurso. Qual é o recurso? É a Bíblia no celular, é a Bíblia, né? No tablet, para que possa me acompanhar, eu possa ler, porque a letra pode ficar grande. Então, pessoas que ignoram a palavra de Deus, Deus não ouve. E agora vamos para o sétimo passo, o sétimo tipo de pessoas, né, que Deus não ouve, irmão. Isaías Provérbios capítulo 21, versículo 13, vamos ler. O sétimo tipo de pessoas que Deus não ouve. Provérbios capítulo 21, versículo 13. Isso vai doer, irmão. Isso vai doer. Isso também está lá em Mateus capítulo 25, versículo 41 a 46. E vai ser amargo. Esse tipo de pessoa, irmão, tem muita gente se dando bem, mas acredita, não é Deus que está te ouvindo. Pessoas, ou crente, ou igrejas, que não ajudam o próximo. Provérbio 21, 23 vai dizer: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará e não será ouvido, irmão. Provérbios capítulo 21, versículo 13. O que tem de igreja exigindo dos crentes muita coisa, principalmente dízimos e oferta, o que tem de igreja
pastores amaldiçoando o crente, botando em risco a salvação de crente, botando em risco a salvação de ovelha. E tem pessoas na sua igreja passando por necessidade, tem pessoas na sua igreja passando problema difícil, até mesmo com problema de enfermidade, mas eles cobram, exigem, mas não estão ajudando as ovelhas, né? Leia Jeremias capítulo 23, leia Jeremias 23, leia Isaías, Ezequiel 34, Ezequiel 34, leia Malaquias capítulo 2, irmãos. Pessoa que não atende ou que não ajuda ao próximo, Deus não ouve as suas orações. Então Deus disse aqui, em Provérbios, capítulo 21, versículo 3, o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, do próximo, ele mesmo também vai clamar. Vai chegar a sua vez de você clamar e Deus não te atender. Mateus capítulo 25, olha o que está escrito aqui. Eu, se fosse você, crente, igreja, crente, eu dava ouvido. Eu, se fosse você, mudava seu modo de ser, seu modo de vida, sobre ajudar o próximo. Jesus disse assim, então dirá também aos que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, vós maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Portanto, pastor, se você é pastor, está cobrando dízimo de igreja, está cobrando dízimo do crente, mas não tem na sua igreja uma assistência social, se você não está ajudando o próximo, se você não está ajudando as suas ovelhas, se você não está cuidando direitinho, cuidado. Ele vai dizer, maldito para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Por quê? Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, enfermo e na prisão e não foste visitar. E muitos vão lhe dizer, quando, Senhor, fizemos tudo isso? Então Jesus vai dizer, quando negar a um dos pequenininhos. É aí que o couro vai comer. Quando você deixar de fazer o seu próximo. Quando você deixa de fazer as suas ovelhas. Porque o que tem de pastor ficando rico, milionário, tendo mansão mais interessante, que só ele cresce, só ele prospera. Ele vem com aquelas palavras, se você não trazer o dízimo, se você não der a casa do Senhor, você é ladrão, você está roubando a Deus. Mas quando você traz o dízimo, as bênçãos vêm. Tem irmão que está dizimando há anos e anos e anos e nada da bênção chegar. Porque você está ensinando errado. Malaquias capítulo 3, versículo 10, a parte B do versículo, diz assim, para que não haja mantimento na minha casa. A igreja é a casa do Senhor. A sua igreja, líder religioso, pastor, sacerdote, é a casa de Deus. Cadê o mantimento da casa de Deus? Vamos ler. Malaquias, capítulo 3, versículo 10, a parte B do versículo diz assim, para que depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não abrir o céu, né? Diz assim, ó, casa do Senhor, trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Cadê o mantimento da casa do Senhor? Cadê o mantimento da casa na igreja? Cadê a assistência social? Mas não estou falando daquela que quando o irmão está passando uma necessidade, você segura o dízimo, mas não, e manda a igreja, vamos fazer aqui uma vaquinha, irmão, traz um quilinho de arroz, Não, não é isso não. A Bíblia está dizendo que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor, o dízimo é para que haja comida, o dízimo é para que haja o de necessário para as ovelhas, para os crentes. Cadê? Cadê a assistência social da igreja? Cadê a visita àquele próximo lá da rua, aquelas pessoas? Quando foi, pastor? Quando foi dirigente de igreja? Quando foi, irmão, que você fez uma visita a uma pessoa carente, a uma pessoa que está realmente necessitada? Eu não estou falando daquela visita de pessoa, sua família, do seu parente, do seu amigo, uma visita de almoço. Não, estou falando visita do próximo. A palavra que te espera é Mateus capítulo 25, versículo 41 a seguir, se você não mudar. Mas ainda é tempo de mudar de vida, ainda é tempo de se preparar, ou seja, mudar o seu modo de ver e como está administrando o dinheiro na casa do Senhor, porque o dízimos e as ofertas não é para enriquecer pastor, não é para enriquecer sacerdote, não é para enriquecer ninguém, não. Tem que cuidar do próximo, tem que cuidar das ovelhas, tem que cuidar dos crentes, tem que cuidar das pessoas que não têm o que comer.
tem que cuidar dos seus vizinhos, amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus. Esse é o tipo de pessoa que Deus não ouve, pessoas que não ajudam o seu próximo. Glórias a Deus. Vamos para o oitavo tipo de pessoa que Deus não ouve, ou o tipo de oração que ele não responde. Isaías capítulo 11, agora sim é Isaías. Abra comigo a sua Bíblia. Glórias a Deus. Abre comigo, Isaías, perdão, irmão, capítulo 1, versículo 11. Glórias a Deus. São um tipo de pessoas, eu vou ler, tá, irmão? A leitura por si só vai falar tudo. A leitura por si só vai explicar claramente. O título diz assim, do Isaías capítulo 11. Deus condena o culto de hipocrisia. É o título. Não é palavra do presbítero missionário Deronildo Santos. Não é palavra da minha cabeça. Não é palavra do meu coração. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Deus condena o culto de hipócrita. De que me serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? Diz o Senhor, já estou farto de holocausto de carneiro e de gordura de animais cevado, nem me agrado do sangue de bezerro, de cordeiro, nem de bode. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos? Que vies a pisar os meus átrios. Não continueis a trazer ofertas vãs e incenso para mim, abominações, e as suas luas novas é o sábado, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas, vossa solenidade, a minha alma as odeia. Já são pessoas que já estão cansadas de sofrer. Então, irmãos, Deus está cansado de culto de hipocrisia. O que é culto de hipocrisia? É dizer que está fazendo a obra do Senhor, dizer que está cultuando a Deus, é dizer que está adorando, mas é desobediente, faz a coisa tudo errado, não dá crédito, não se conserta, não se posiciona. Então Deus não aceita culto de hipocrisia. Deus não se agrada. Capítulo 1, versículo 11 a 17. Então, irmão, o Senhor está dizendo no versículo 16, lavai as mãos, purificai, tirai a vossa maldade do vosso coração. Quanto crente na igreja com maldade, quanto crente na igreja que está na igreja, vai lá bonitinho com a Bíblia debaixo do braço, mas fala mal do irmão, fala mal do próximo, mas critica, compra, não paga, dá péssimo testemunho na rua, dá um péssimo exemplo de cristão e com isso está denegrindo a imagem e o nome do Senhor. Isso tipo de culto, e lá na igreja canta, prega, fala bonito, mas lá fora ele fala palavrão, ele se veste de qualquer maneira, ele anda de qualquer maneira, ele cada umas piadas nojentas, cada um jeito de viver mundano. O Senhor está dizendo, lavai as mãos, purificar os vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Quantos irmãos dentro da igreja vivem na panelinha? Quantos irmãos dentro da igreja vivem fazendo um pouco caso do irmão? Ele separa, eu gosto de fulano, não vou com a cara de Beltrano. Cuidado, não é um perigo danado. Deus não se agrada desse tipo de culto. O Senhor diz, aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, né? Ajudai o oprimido. Quantas pessoas precisando de ajuda, pastor não está nem aí para ele, pastor só quer dízimo, só quer oferta, só quer viver, tá ali na igreja, no conforto das quatro paredes, mas não está fazendo a obra do Senhor. Cuidado, Mateus 25, 41 a 46 te espera. Cuidado, Mateus 7, versículo 21 e 22 te aguarda. Deus não está
querendo a obra do Senhor, não é em quatro paredes, mas o Senhor não quer esse tipo de culto. Ele fala, fazei bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, né? Fazer justiça ao órfão, né? Tratar da causa das viúvas. Quantos pastores que não visitam as pessoas idosas? Quantas pessoas idosas na igreja que não recebem uma visita, não recebem um carinho, não recebem um tratamento, não recebem um cuidado do seu pastor, das irmãs, irmãos? Quantas pessoas que ficam doentes? Eu sei de caso, pessoas que ficaram doentes e pastor tá nem aí para separar uma equipe para ir cuidar daquele irmão. Afinal, para que serve a igreja? Para que serve estar dentro da igreja todo dia, toda semana, todos os cultos? Para que serve? Só para estar ali na quinta-feira, aquela hipocrisia danada, pregando para os mesmos irmãos, pregando para as mesmas irmãs, falando a mesma coisa. E cadê o culto de adoração? Isso é hipocrisia, isso é demagogia, isso não é obra de Deus. Obra de Deus é fazer, procurar quem precisa, ajudar o órfão, ajudar a viúva, ajudar os necessitados. Foi para isso que Pedro falou, olha, entre vocês aí separa 7 homens, cheios do Espírito, para ser diácono, para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados. Mas hoje essa igreja não está nem aí. Muita, não vou generalizar, não está nem aí. Só quer saber do dinheiro do povo, do dízimo, da oferta. Mas o cuidar o que é bom não está. Jesus vai te pegar, pode apostar que vai. Ou muda, ou se reconcilia, se regenera, ou vai sofrer as consequências. 9º tipo de pessoa que Deus não atende a oração. Vamos ler Tiago capítulo 4. Glórias a Deus. Para ganhar tempo. Glórias a Deus. Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Olha, irmão, isso está batendo. Eu falei que ia bater, mas a palavra de Deus diz assim, Tiago, 9º tipo de pessoas. Pessoas egoístas. Não, o que tem de gente egoísta? O que tem de gente presunçosa, que só olha para o seu umbigo, que só olha para ele. Tiago, capítulo 4, né? Versículo 2 e 3 diz assim, cobiçais e nada tem, matais e sois invejosos e nada podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes porque não pede, pede e não recebe porque pede mal, para gastar em vossos deleites. Isso é egoísmo. Nós devemos pedir a Deus para abençoar, para a gente compartilhar. Isso serve até mesmo, pessoas falam, Senhor, me dá sabedoria, me dá conhecimento, aí Deus dá conhecimento. Para que você quer conhecimento? Para que você quer sabedoria? Para que você quer entendimento? Para guardar para você morrer e levar junto? Isso é egoísmo. Para que você quer dinheiro? Para que você quer abrir uma igreja? Para que só para ficar rico, para ganhar? Isso é egoísmo. Para que você quer dons? Para que? Para ficar com os mesmos irmãos ali nas 4 paredes? Quantas pessoas precisando de uma palavra, de um incentivo? Quantas pessoas precisando de um carinho, de uma atenção? E Deus não está ouvindo. Quem está atendendo é outro. Amém? Esses são os 9 tipos. E o 10º tipo de pessoas que eu falei que eu ia incluir, cabe a cada um pensar. São pessoas desobedientes. A desobediência é como um pecado de feitiçaria. Que Deus te abençoe. Porque tem muita gente pensando que Deus está ouvindo a sua oração. Tem muita gente pensando que Deus está ouvindo o seu clamor, mas não está não. Jesus disse, muitos vão dizer naquele dia, Senhor, em teu nome eu operei milagres. Maravilha. O Senhor vai falar, nunca vos conheci. Quem é você? Quem sois vós? Então, se você está fazendo, tudo isso que eu falei aqui, muda de vida. Está na hora de se reconciliar. Ou muda, ou vai descobrir tarde demais que está perdendo tempo. Mas ainda é tempo de se arrepender. Conclusão, esse tipo de pessoa Deus não atende. Se você quiser ter as suas orações atendidas, mude de vida. É o diabo que está ouvindo muitas pessoas, irmão. Pessoa que não honra pai e mãe, pessoa desobediente, pessoa que está fazendo tudo isso, é o diabo que está ouvindo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14 diz que o diabo se transfigura em anjo de luz. E ele está se transfigurando. E está enganando muita gente. Tem muita gente achando que é Deus que está falando. Mas naquele dia vão se surpreender. Jesus vai falar, nunca vos ouvi. Porque hoje ele está falando através da Bíblia Sagrada. Quem quer ser crente de verdade, quem quer entrar no céu pelas portas, quem quer se santificar, quem quer ser arrebatado, quem quer entrar para a glória, viver a eternidade com Deus, entra na Bíblia. Não vai, olha o conselho,
Não vai na cabeça desses profetas que tá aí profetizando mentira, bajulando, fazendo tudo errado, não. Você vai se arrepender, vai pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Aqui foi vosso amigo, presbítero, missionário, Deronildo Santos. A paz do Senhor Jesus. Amém.